Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do IBEL, onde nós estamos aqui nesse momento tão especial com pessoas muito especiais para falar sobre um tema que muitas vezes nós não discutimos, não pensamos e não refletimos sobre como isso afeta a vida das nossas igrejas. E com isso, para começar, eu sou Pedro Ribeiro, sou aluno aqui do IBEL, estou no meu segundo ano de IBEL e estou com as maravilhosas professora Mary Lane e professora Carol Passos. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem? Explicando um pouco sobre a ideia desse nosso podcast, a gente discutir sobre educação cristã. O nosso podcast se chama Alicerce, porque é onde nós vamos construir toda a base para que o ensino possa ser desenvolvido e crescer na igreja e com os nossos membros na igreja local. Então, primeiramente queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, a trajetória de vocês dentro do estudo da educação cristã, da vida prática nisso, tanto aqui no IBEL quanto na igreja, e comentem um pouco sobre isso. Eu já falou meu nome, né? Mas eu sou de Campinas, eu estudei aqui no IBEL 83 a 85 e voltei, depois dos 3 anos de IBEL, voltei para Campinas, trabalhei lá até 86, 89, quando eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade. Fiz faculdade de Educação Cristã, fiquei 3 anos lá, aí voltei para Campinas e trabalhei em diversos lugares lá em Campinas, mas na área de secretariado, administração. E em 2013, que eu voltei aqui para o IBEL, fui convidado pelo reverendo Roberto de assumir o departamento de educação cristã. Aí eu voltei em 2013 e estou aqui desde então trabalhando aqui na coordenação do departamento de educação cristã. Já é uma longa trajetória nesse caminho, já, né? Um bocado, já caminhei um pouquinho. Caminhou um pouquinho, é muita vivência nessa área. Professora Carol Passos? Eu também, né, eu iniciei meus estudos aqui no IBEL no ano de 2016, né, vim pra cá. Antes de vir pra cá, eu estava cursando o curso de administração de empresas, aí eu fiz os 4 anos de faculdade. Aí no último ano de faculdade, aquele chamado, aquela vontade de vir pro IBEL, mas sabiamente o meu pastor falou, não, conclua seu último ano de faculdade e assim, né, você vai lá pro Instituto Bíblico. Aí vim pra cá, né, em 2016, fiquei aqui até 2018, aí no final de 2018, quando eu estava prestes a formar, né, a convite da Prof. Mary, mas do reverendo Roberto, eles me convidaram, né, para se juntar, né, à sala de educação cristã ali, fazer parte, né, desse projeto que é maravilhoso. Então, desde então, de 2016 até agora, estou aqui no IBEL, né, então aqui foi, desde que eu formei, aqui é o meu único campo, né, aqui estou, e nessa trajetória aí, né, fiz, né, uma pós-graduação em educação cristã, atualmente tô exercendo a faculdade aí de pedagogia e a gente está trilhando aí nesse caminho de, né, se preencher de conhecimento, porque a gente sabe, né, que quando a gente fala de educação, né, a gente sempre precisa ali, né, renovar, entender pedagogicamente, né, tudo, então a gente está caminhando aí nesse caminho. Com certeza. É muito importante isso, né? A gente percebe que no nosso contexto do Brasil, especialmente aqui, olhando mais para o nosso país, essa questão do ensino, ela está sempre se desenvolvendo, sempre crescendo, sempre evoluindo, né? É importante nós estarmos sempre atualizados. Com frequência aparece um assunto ou outro que antes estava fora do nosso radar, que a gente precisa pesquisar e ir atrás, né? Isso é muito importante. E graças a Deus, pelo nosso instituto, a gente tem sido capacitado para que nós pudéssemos estar aqui e sempre estudando, né? Mas a gente está falando sobre educação cristã, você citou sobre educação, e eu gostaria que vocês, para a gente começar e realmente falar sobre esse assunto, pudessem conceituar para a gente, falar o significado de uma maneira bem simples, prática, bem palpável, né? Para as nossas igrejas, para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o que seria a educação cristã. Eu sei que a gente tem aqui hoje, inclusive, 2 professoras com enfoques bem
específicos dentro da educação cristã. Nós temos a Prof. Mary, que tem trabalhado muitos anos na parte de ministério infantil, do desenvolvimento da educação cristã com as crianças também, né, Prof? E a Prof. Carol, que tem trabalhado essa parte mais de jovens, adultos, né, adolescentes, ali talvez um pouco. Então, às vezes, vocês podem complementar essas duas visões que vocês têm a respeito disso. Então, o que vocês podem dizer pra gente com relação a isso? Eu acho que, em primeiro lugar, definir realmente o que é a educação cristã. E eu sempre gosto de pensar assim, o que não é educação cristã. A educação cristã não é só o nome de um departamento ou o nome na sala de escola dominical, mas a educação cristã também não é só limitar ao ministério infantil, mas é você ensinar, transmitir conhecimento para alcançar, a própria palavra educação é ensino, é transmitir conhecimento, e o cristão é você levar a pessoa a ser Cristo, né? a Cristo, com a mente de Cristo. Então a educação cristã, você está ensinando, levando a pessoa a ter a mente de Cristo, a ter uma vida com Cristo. E é muita coisa envolvida, não é simplesmente ensinar, mas você tem que ensinar para alcançar o coração da pessoa, para ter uma transformação. Isso é você educar com a mente de Cristo, levar a pessoa a reconhecer Cristo como o Senhor e alcançar o coração realmente, fazer diferença para ter uma transformação de vida, para chegar à mente de Cristo. Então, a educação cristã é você ensinar para ter a mente de Cristo, né? Uma caminhada com Cristo. E ensinar realmente para alcançar e transformar, levar uma transformação de vida. A senhora falou uma coisa muito interessante, né? Que é sobre um conteúdo muito profundo e, óbvio, quando a gente olha para o ensino no geral, a gente tem muitos problemas sobre se nós realmente estamos ensinando ou se só estamos despejando conteúdos nos nossos alunos, né? E muitas vezes nas igrejas isso pode acontecer e a gente imagina que não, porque é a palavra do Senhor, são ensinos teológicos fundamentados nos ensinos de Cristo, mas às vezes nós não nos atentamos, estamos mais jogando conteúdo, mais jogando ensinos bíblicos sem realmente falar o coração dos nossos alunos, que é algo que a senhora disse que é muito importante, né? A educação é para transformar, é para nós nos conectarmos com os nossos alunos e transferirmos para eles esse conhecimento, esse ensino que vem da palavra. É um ensino transformador, é poderoso, é maravilhoso. E por isso ele também tem que ser feito de maneira muito intencional, muito preparada, né? Com muita dedicação. E a senhora tocou nesse assunto que é muito interessante, que é realmente a gente olhar por essa visão de não apenas jogar conteúdos, jogar assuntos, jogar histórias bíblicas, como a gente está acostumado a fazer muitas vezes nas igrejas, mas nos prepararmos, pensarmos, planejarmos, vermos qual que é a estratégia melhor de alcançar, né? E o ensino quando você ensina, tem que falar primeiro para você. Você tem que ser alcançada pelo conteúdo que você vai passar, pelo conteúdo da Bíblia. Então tem que mexer com você, tem que alcançar o seu coração para você poder passar para os seus alunos, ensinar para alcançar o coração deles. Isso é verdade, é muito importante, né? E a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente ensina, ele é intencional, né? Consciente ou não, quando você passa algo para alguém, você está ensinando a pessoa, né? Nós somos seres educados, nós somos pessoas que recebemos uma educação, né? Todo o tempo a gente conversa com as pessoas, a gente, né, convive em lugares que nós estamos sendo ensinados. Então, a igreja, e a professora Mer falou muito bem em relação a isso, né? A gente precisa quebrar algumas vidraças dentro da igreja para entender o que de fato é educação cristã, porque por muitas vezes aqui no IBEL mesmo, quando a gente vai tratar desse assunto e a gente pergunta para os alunos o que é educação cristã, antes mesmo de fundamentar para ele o que é esse assunto, né? E por várias vezes as respostas que nós recebemos é isso mesmo, é o departamento infantil da igreja, porque a gente vê que
há uma limitação dentro da própria igreja em relação ao ensino dela, né? Parece que a pregação não é um ensino. O discipulado não é um ensino, a reunião de oração não é um ensino. E muitas vezes a gente coloca algo que é tão amplo, que é tão sublime, dentro de uma caixinha e se esquece que em tudo que nós fazemos dentro da igreja é intencional, né? A Sharon, ela tem até aquele livro, né, que fala a igreja ensinadora. Visando isso mesmo, a igreja no seu todo, ela ensina. Então tudo aquilo que a gente faz em relação à educação cristã, ela deve ser intencional. E é exatamente isso que a professora Mar falou. Ela é intencional e ela tem um poder maravilhoso, que é transformador, é formar Cristo na vida das pessoas, né? Eu gosto muito do reverendo Emerson Maia, no livro dele, Introdução à Educação Cristã, ele fala que a gente precisa entender que a educação cristã, ela começa com alguém. E quando nós falamos se a gente está falando que ela é cristã, obviamente ela começa com Deus. E ela se fundamenta onde? A educação que Deus dá para nós, ela se fundamenta na palavra do Senhor. Então ela tem um fundamento. A educação cristã, ela está pautada no fundamento. E ela é pautada nas escrituras e ela oferece para nós um projeto daquilo que Deus tem para nossas vidas. O que é o projeto que Deus tem quando Ele educa o seu povo? É a glorificação do nome dEle. Então isso é bonito demais, a gente olhar o propósito da educação cristã, o propósito de Deus educar o seu povo, para a gente entender que Ele educa a gente, para que a gente possa entender que Ele tem um propósito em todas as esferas da nossa vida. Então, nós somos seres que estão sendo educados por um mestre que é por excelência Deus, que entende, porque a gente pode entender, olha, existe uma educação cristã na vida do indivíduo, para que ele possa entender que em todas as esferas da vida dele, ele precisa glorificar o nome do Senhor. Por isso que a gente, quando fala, né, e a Prof. Mer pode confirmar isso aqui comigo, quando a gente fala de educação cristã, isso pulsa muito, muito forte dentro da gente. Você para pensar, poxa, é Deus me educando, Deus educa o povo dele, fundamentando na palavra dele, e ele tem um projeto nisso, que é que a gente entenda que em tudo eu preciso ser intencional, em tudo ele está me ensinando. Então isso é belo demais, né? A gente é maravilhoso, né? E algo que tão especial, tão grande, tão lindo, a gente não pode acabar limitando tudo isso, né? A senhora disse que às vezes as igrejas limitam isso muito ao departamento infantil, ao trabalho com as crianças, ou pode ir para uma outra linha de pensamento onde a educação cristã está limitada à EBD, por exemplo, que é onde as igrejas costumam ter a parte de uma visão mais forte do ensino, né? Mas elas se esquecem que isso se expande para todas as áreas de ensino da igreja. Exatamente. Bem como foi dito. Uma devocional que eu estou dando, ela se encaixa na educação cristã, o discipulado, os grupos de estudo, o sermão que o pastor está pregando no domingo, tudo engloba dentro disso, né? A música, a adoração é uma Perfeito. Forma de ensino, né? Exatamente. A disciplina eclesiástica é uma forma de ensino. Então, assim, nada na igreja, ela é feita de forma solta. Mas tudo ela tem um plano educacional, e porque nós temos um Deus que ele é perfeitamente pedagógico. Então ele usa áreas dentro da própria igreja para mostrar a várias esferas de ensino, na qual ali nós vamos ramificar ali, né, instruções, sabedoria, entendimento, e a gente está sendo educado, né, em relação a isso. Exatamente. E é muito... Quando nossos alunos percebem, entendem o que é realmente educação cristã, muda completamente a visão. Eles não têm ideia da profundidade do que envolve a educação cristã. Sim. E o Howard Hendricks, né, no livrinho dele lá de Ensinando para Transformar Vidas, ele fala que é impossível a gente calcular o impacto do ensino da palavra de Deus ali na vida das pessoas, ou no ensino na igreja. A gente não tem noção. É difícil a gente calcular. Quando o ensino é bem feito, quando o ensino foca na cruz, né, na mensagem da cruz, tendo Cristo como centro, é impossível a gente calcular. Então a educação cristã é muito mais do que simplesmente um nome, ou um nome no departamento. Envolve muita coisa. E como o Carol falou, é tudo que a gente vê o ensino, né? Em todas as áreas da igreja.
E pegando, né, essa pauta que a professora Mer falou, e a gente pode pensar, né, que quando a igreja entende isso, as coisas até melhoram, mudam dentro da igreja. Você uma tá entendendo? transformação, É uma transformação. A igreja agora ela começa. A sociedade interna, quando ela vai organizar uma programação, ela vai ser mais intencional naquilo que ela está fazendo, porque as sociedades internas da igreja, ela tem tudo a ver com a educação cristã. Então, quando ela for criar algo ali, ela precisa... Qual que é a intencionalidade que nós vamos trazer isso aqui para um ensino que a gente pode aprofundar nessa programação e tantas as demais coisas dentro da igreja. Então, é isso que a gente, né, fala, que quando a gente olha para essa filosofia educacional, olha, né, para esse padrão de ensino que Deus dá para nós, entendendo que a igreja ela é ensinadora, ela muda o conceito dela, ela muda a filosofia dela de ensino, ela vai trabalhar mais nessa questão. A gente precisa ser intencional, né? Deus está nos ensinando algo aqui. Deus está educando o seu povo para algo que é muito maior e muito mais bonito. E isso é interessante porque é Deus educando o seu povo, né? Quando nós vamos olhar para a Bíblia e nós olhamos a história do povo de Deus, nós vemos que o Senhor ensinou o seu povo de tantas maneiras diferentes, né? Durante toda a história ele usou meios diferentes, usou pessoas diferentes para poder ensinar o seu povo. E quando nós vemos no Novo Testamento a vinda de Jesus Cristo, ele fazia a mesma coisa com seus discípulos, né? Seus discípulos estavam sempre com ele, sempre aprendendo, ele sempre ensinando os discípulos, a multidão, quem estava próximo. Então o ensino é algo muito forte dentro da Escritura. É algo que não pode ser negligenciado porque está entrelaçado com a essência da mensagem que o Senhor está transmitindo a nós. E limitar o ensino ou separar as áreas de ensino da igreja, não pensando em algo unificado, também é um erro, porque às vezes nós deixamos de dar importância para uma área que precisa de uma importância, ou nós olhamos de maneira diferente, por exemplo, para o departamento infantil, da maneira que nós olhamos para um discipulado, ou da maneira que nós olhamos, mesmo dentro de uma IBD, a maneira como nós olhamos para a IBD das crianças é de uma maneira, e quando a gente vai olhar para a IBD dos adultos, é de uma maneira diferente. Às vezes a gente não pensa em ser tão intencional com as crianças, ou nós não pensamos em dar um conteúdo tão aprofundado a elas, enquanto para os adultos a gente já quer pegar toda uma sistemática e destrinchar e aprofundar e falar, não, isso aqui é um conteúdo denso. E realmente é. E nós precisamos dar isso para aqueles que já têm capacidade de digerir isso. Mas as crianças também precisam ser fundamentadas, ensinadas numa base firme, né? Uma base forte. Um alicerce que realmente vai capacitar que elas possam crescer e se desenvolver na sua fé. Isso é importantíssimo. Eu gosto muito de uma frase aqui do Hendricks, fala que é um ministério de multiplicação, que cada vez que a gente instrui alguém, a gente dá um início a um processo que não vai se interromper, mas vir para as gerações vindouras. E o Salmo 78 é muito... Ele resume isso aí, né? Porque a gente não pode deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Sim. Mas a gente tem que falar para as próximas gerações. E eu acho que o Salmo 78 é um resumo de uma definição de educação cristã que a gente não pode deixar e é o tempo todo falando. Ela não termina. Não termina. Ela não tem... a igreja ela não ensina, fala assim, nós ensinamos até determinado tempo, né? Nós precisamos entender que a gente está nessa... É um processo de continuidade. Nessa escola, né? Nessa escola que Deus, ele está formando o seu povo e isso vai acontecer até que Cristo venha, né? Então, assim, é um ensino contínuo, ele não tem uma pausa, ele não tem igual as escolas, né, comuns, regulares, né, que você chega em determinado momento, você termina ali, você formou, recebe o diploma. Não, o povo de Deus tem essa contemplação de estar na escola do Senhor e o Senhor, né, ele chama nós a isso, né? No Salmo lá 32:9 ele fala, não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabreças são dominados de outra sorte que não te obedece. Deus está chamando o povo dele para o entendimento. Em todo tempo, Deus está conduzindo, olha, eu estou dando entendimento para vocês, eu estou dando a educação cristã para vocês, para que vocês possam passar isso de geração em geração. E isso a gente vai gerando o que na igreja, Pedro? Maturidade. E a educação cristã, o propósito dela é criar filhos maduros, né? Para que ele possa gerar outros filhos na fé
que vão alcançando essa maturidade e o que a prof. Mary falou lá no início, né? Ter uma mente de Cristo, né? Ser transformado, né? E viver esse caráter na qual Deus quer que nós vivemos educacionalmente, que é ter essa exemplificação de quem é Jesus nas nossas vidas, né? E ele precisa ser formado diariamente em nós. E eu acho que às vezes a gente complica demais ou pensa demais no momento de ensino. Jesus usou o cotidiano, o simples. Deus, ao longo ali do Velho Testamento, tantas maneiras que Deus falou e que ensinou. E a evangelização, a teologia é simples. Nós complicamos. Sim. Mas a gente precisa ter esse momento, ter isso em mente. O ensino é simples. Ensinar Cristo através ali das lições e histórias da Bíblia. E não existe essa dicotomia entre a teologia e a educação cristã, né? Elas estão como um esqueleto que precisa de carne para que ele possa movimentar, né? A gente pode dizer então que a teologia ela é o esqueleto e a educação cristã ela é a carne, o que preenche para dar vida, para que você possa saber como colocar essa teologia na sua prática, né? Ser sábio, né? O Senhor, todo tempo ele chama o povo dele, seja sábio, né? Seja sábio para você saber como viver, ter a sua vida diária, né? Então, assim, nós precisamos entender que a teologia e a educação cristã, não existe essa dicotomia. A teologia e a educação cristã, elas se unem, né? Elas se complementam para que a teoria, né, sendo aplicada na prática, e isso a gente vai caminhando, e a educação cristã ela tem essa habilidade, né, pedagógica de fazer nós sairmos das sistemáticas e como eu na minha vida comum e diária, né, através do ensino, como aplicá-la, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Isso é algo que vem sendo feito, não é novidade, vem sendo feito, e quando nós olhamos, por exemplo, para o breve catecismo, é toda uma sistematização de conteúdos muito profundos, ensinamentos profundos, escrituras, que foram preparados para ser ensinados para as crianças, por exemplo. Então, não existe limitação naquilo que a gente pode fazer dentro da educação cristã, né? O ensino está aí, ele é abrangente, ele consegue se comunicar com todas as áreas da igreja, e é maravilhoso por isso, porque ele transforma pela mensagem e pela maneira como isso é passado para as pessoas, não é? É algo muito lindo, muito maravilhoso. E dentro desse assunto que a gente está falando sobre como a teologia seria o esqueleto e a educação cristã é a carne, que é o que dá vida, é o que transforma isso de maneira mais acessível, mais didático, de maneira didática para as pessoas, né, para os crentes. Eu gostaria de perguntar para vocês, porque a gente tem falado muito sobre como nós temos que entregar uma mensagem que transforme, que fale o coração dos ouvintes, que transmita Cristo, e nós estamos formando cristãos, né? Nós estamos formando pessoas de acordo com a imagem de Cristo, todos os ensinamentos dele. E eu queria entender, de maneira bem prática, assim, como que a gente pode entender que isso é feito dentro das nossas igrejas pela educação cristã. Porque, por exemplo, em cada área da igreja existe uma abordagem diferente de como a mensagem precisa ser transmitida. Como que a gente pode pensar isso nas diversas áreas da igreja? Como que a educação cristã, essa educação em si, se aplica de maneira prática para a vida desses irmãos dentro das igrejas? Como que vocês conseguem contextualizar isso? A gente sempre fala para os nossos alunos aqui que eu sempre falo, a Bíblia não é um livro de super-heróis, né? Mas é um livro que transmite a mensagem da cruz. Então, quando você vai dar uma aula para as crianças, para adultos, adolescentes, você tem sempre que ter o foco em Jesus, ter o foco na cruz. E assim, ter o ensino, mas ter uma aplicação prática ali para as crianças. Você vai ensinar, mas você vai aplicar uma prática. De uma linguagem muito simples, falando com criança, falando de histórias de Daniel na cova dos leões, mas Deus protegeu
e sempre levando ali a uma prática para eles se entrarem na lição e ver a vida deles ali como é ali prática, para eles poderem exercer ali a confiança em Deus, a oração, a devoção, a comunhão com Cristo. Então, a educação cristã é isso, você fazer ali, mas colocar a prática, colocar o seu aluno para fazer uma prática ali. E ali no envolvimento ali da igreja tem que ter a prática, né? A aplicação do ensino prático, da teologia prática, na vida dos alunos, dos adultos e desde os pequenininhos. Um ensino que transforma, ele não pode ser só teórico, né? Não. Precisa ser prático para a vida das pessoas. Exato, é isso que a professora falou. Muitas vezes nós vamos às igrejas, nós escutamos ali lições, pregações, e muitas vezes o ouvinte, né, o educando, ele sai dali, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Entendeu? Agora, como que eu vou colocar isso em prática? Então, eu acho que uma das questões que a igreja precisa se entender, né, que ela precisa sempre, ao final de cada ensino, mostrar para o seu ouvinte, o seu aluno, o que aquilo ali tem a ver com a sua vida. Nós vamos cantar uma música. O que aquela, né, os dirigentes daquela música ali, o que ele pode mostrar para naquele momento de adoração? Que verdades, que doutrinas nós estamos aprendendo isso aqui? Então o povo de Deus vai começar a louvar e a olhar para aqueles slides quando a música está passando. Que práticas eu posso sair dali? Que doutrinas eu estou cantando aqui, que eu estou aprendendo e que de forma sistemática, mais simples, poxa, eu entendi, quando a gente canta, eu olho para a cruz eu vou, a doutrina ali de salvação, de justificação, de uma forma cantada mais simples. Então a gente precisa conduzir a igreja, de mostrar, olhe mais atentamente naquilo que está sendo cantado, porque ali Cristo está nos ensinando. Vamos olhar para as programações da igreja e fazer como que isso se aplica na sua vida diariamente, para que você possa sair ali de uma programação da SAF, da UMP, da UPH, enfim, e falar o que isso tem a ver, o que esse ensino tem a ver com a minha vida prática, o que isso aqui mostra da contemporaneidade do mundo agora e naquilo que eu preciso responder ao mundo agora. E a gente precisa entender, Pedro, educação ela não é neutra. Não é neutra. Você sempre está formando o homem para alguma coisa. Isso é um engano muito comum, ou né? você está formando o homem para alguém. Então nós precisamos, primeiramente, para colocar essa prática dentro da igreja, é fazer a igreja entendendo. Meus irmãos, o que nós ensinamos aqui, nós estamos ensinando vocês para que vocês possam entender que quando vocês saírem para fora da igreja, vocês precisam responder com a fé de vocês, com o testemunho de vocês, com a conduta de vocês, aquilo no qual Deus, o nosso mestre por excelência, estão nos ensinando. Então, a gente volta àquilo que a gente falou lá no começo. Eu preciso ser intencional e pedagógico para que as pessoas possam entender que todo assunto bíblico tem a ver com a minha vida comum e diária. Entendeu? Então, por isso que eu não posso dar uma lição, por isso que é tão importante as aplicações nos nossos ensinos. Porque é aquilo, a gente talvez enche o nosso ouvinte com uma bagagem, ele está cheio de coisas na mão, e ele olha para aquilo lá e fala assim, o que eu vou fazer com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Vou chegar lá no meu trabalho, na minha escola, e como eu vou aplicar isso? Então, a igreja, né, os professores, os mestres, né, as pessoas que mexem com essa área da docência e tantas outras áreas da igreja, precisam entender, ele precisa ir embora de lá carregando alguma prática, alguma coisa com ele, né, nessa vivência dele, né? E isso conversa totalmente com o que nós tínhamos falado sobre o ensino ser acessível. E quando o ensino não é acessível, muitas vezes nós ouvimos, mas aquilo não entra no nosso coração e não transforma, não vira algo recorrente na nossa mente. Quando nós estamos passando por algum momento específico, seja de dificuldade, seja de alegria, seja de dor, o que quer que seja, às vezes, por essa falta de acessibilidade no ensino,
o que o meu professor de EBD ou o que o meu pastor falou no domingo não vem à minha mente, mas uma música que é totalmente pedagógica, que tem um ensino muito claro, que tem uma mensagem muito clara, fala ao meu coração. Aquilo me lembra. Às vezes uma história que eu ouvi que através do testemunho da vida de uma pessoa, de um crente fiel ao Senhor temente, passou e me ensinou e aprendeu com aquilo e transferiu esse ensinamento para mim, hoje está falando comigo. Porque aquilo é acessível, aquilo é prático, aquilo conversou com a minha realidade. Isso é importante, né? A contextualização de tudo isso. Exato. E o que a igreja pode fazer? A igreja precisa entender, Pedro, que nós temos várias áreas de ensino dentro da igreja. Então, nós estamos dizendo até agora que a igreja ela ensina num todo, certo? Mas cada área ela tem um foco, não é verdade? O culto solene à noite, ela tem um foco o quê? Adoração, o serviço ao Senhor. A EBD, o que ela tem em foco? É a escola. Então, nós vamos ali, nós vamos fazer ela, então, um formato de escola. O que a escola faz? O professor, ele faz um plano de aula, ele tem um currículo em mãos, ele tem uma programação do que ele vai dar, bimestral, semestral, anual, enfim. E ali a gente divide as pessoas em faixas etárias diferentes, com assuntos diferentes, com enfoque em idades diferentes. E o ensino ali é onde o professor ensina, o aluno pergunta e tem essa interação que a gente não tem no culto solene, né? Apenas o pastor fala e a igreja ouve. Mas o foco agora da escola dominical é o quê? Nós, como alunos, a gente pode o quê? Participar desse assunto. E tem as sociedades internas, que o foco dela é um ensino diversificado, porque dentro da sociedade interna eu posso educar as pessoas, levá-las a uma educação cristã, visando a cultura, visando a missão, visando o evangelismo, visando, né, tantas outras, a recreação. Então, assim, aí naquele momento eu posso trabalhar o foco nas sociedades internas com várias vertentes que tem de ensino, com vários assuntos. O problema nosso dentro da igreja atual nós estamos transformando tudo em um foco só. Claro, a gente precisa deixar claro que o foco é a glória de Deus e é formar Cristo. Isso a igreja toda tem o seu foco. Mas quando a gente fala isso na prática, a gente precisa separar culto, o foco do culto é a adoração, é a prestação de serviço que nós damos ao Senhor. A escola é onde agora a gente vai sentar e a gente vai perguntar, a gente vai ensinar, nós vamos tirar dúvidas, porque ali nós vamos estudar panoramas, ali nós vamos estudar catecismo, ali nós vamos estudar assuntos contemporâneos, e a sociedade interna que tem esse foco de trazer a cultura, de trazer a obra missionária, de trazer a recreação, o esporte. Então você pode trabalhar para a igreja entender que em todas as áreas ela pode ensinar. Então, assim, a grande questão nossa a igreja precisa separar os seus focos. Cada um tem o seu foco de ensino e a sua pedagogia de ensinar, de participar. Então, eu acho assim, nós entendemos o que é educação cristã e entendendo a igreja como ensinadora, a gente também precisa entender que cada área da igreja ela tem o seu foco, ela tem a sua pedagogia e a sua forma didática de transmitir e rodear em vários assuntos que a pessoa pensa, poxa, que legal, eu posso olhar, eu vou numa programação de sociedades internas, vai falar de cultura e eu preciso saber de cultura para eu poder responder o mundo, né? Sim. Então, assim, a gente precisa saber cada um trabalhar no seu foco, na sua pedagogia, que se a gente entende a educação cristã como um todo, mas a gente também precisa entender ela pedagogicamente também no seu todo. Eu estava assim, voltando lá à parte prática, às vezes, o que eu falo, às vezes, não liga no piloto automático, o seu ensino. Você tem que entender o que é a educação cristã, que é o ensino, que abrir sua mente. E quando a igreja entende isso, não só um professor, mas quando a igreja entende, no momento da música, como falou, em todo o tempo, você não vai simplesmente ligar num piloto automático e lá na frente dirigir o louvor, mas aquilo ali tem que falar com você antes.
Então, a educação cristã ela não se limita a métodos, recursos, mas é muito mais profundo e não é só na sala de aula, é na prática. Tem que levar para a prática, tem que levar para segunda, terça, quarta e quinta. Tem que levar e todo o tempo você tem que exercer. Então, não é simplesmente cheguei lá e já vi pessoas também que vão na igreja, só vai na igreja quando está escalado para dar aula. E isso é um grande erro também, porque não entendeu a missão que a gente tem como professor, como líder, que é fazer a diferença ali, não é só no momento da aula, mas é todo o tempo que você vai ser o testemunho, né, para os seus alunos ali e colocar a educação cristã na prática. E essa necessidade de ser algo bem real e parte do nosso contexto é importantíssimo para que a gente consiga, igual a senhora disse, precisa falar primeiro comigo, para que eu possa entender o que essa mensagem tem a dizer, para eu conseguir transmitir isso para alguém, pensando em realmente como falar o coração daquela pessoa com essa mensagem que a Escritura está nos trazendo, e como isso pode ser prático para a vida daquela pessoa, né? A gente não consegue distanciar as duas coisas. E a professora Carol falou a respeito sobre as várias áreas de ensino dentro da igreja e como nós temos que ter uma visão pedagógica a respeito disso. E é um desafio também trazer as aplicações dos ensinos para cada vertente que a gente tem dentro da igreja, né? Cada área de atuação, cada enfoque que nós temos demanda uma pedagogia diferente, uma didática diferente de ensino. E eu acredito que vocês vão ser muito melhores para poder nos explicar a respeito disso, mas quão importante é nós investirmos na capacitação dos professores, dos líderes e de todos aqueles que estão envolvidos nessa área de ensino da igreja. Porque quando o professor ou aquele que está trazendo o ensino, ele é capacitado, é muito mais fácil, ele tem muito mais capacidade realmente, muito mais técnica, muito mais ferramentas para que ele possa trazer aquele conhecimento ao nosso coração. Não é? É muito mais fácil dele conseguir entender o nosso contexto e trazer a mensagem, é muito mais fácil dele conseguir entender como aquilo pode responder a um enfrentamento que nós vamos ter no mundo lá fora. A gente pensa em igreja e muitas vezes acontece de ter só o crente do domingo, né? No domingo, ele vai na IBD, aí ele aprende um ensino ali na igreja, à noite ele vai no culto e ouve da palavra, louva ao Senhor, mas tudo aquilo que ele ouviu, aprendeu, fica no domingo. Na segunda, aquilo não é prático na vida dele. Então é muito importante nós termos essa capacitação, né? É porque talvez a gente pode perceber que muito disso que a gente está vivendo, da gente falar do ensino isolado e da pessoa não saber como colocá-lo em prática, a gente pode ligar isso, de fato, por falta de pessoas capacitadas para exercer certas funções de ensino dentro da igreja, né? Quando a gente para pensar, é muito interessante a gente olhar para a palavra do Senhor. Sempre que Deus chamou alguém para liderar algo, para fazer alguma coisa, aquela pessoa ela teve um tempo de preparação para aquilo, né? É muito interessante quando você para pensar. Deus demorou quanto tempo para chamar Moisés para ir? Mas enquanto Deus não chamou e chamou ele mais velho assim, ele ficou no Egito estudando a cultura e talvez... E tudo estava nos propósitos de Deus. Por que ele estaria ali? Por que ele teria que estudar aquela cultura? Estudar a ciência, né, dos egípcios. Então, assim, porque Deus sabia que o que ele ia fazer, né, ia precisar de toda a sabedoria, ele ia ter que entender aquele povo e tudo mais. E aí foi assim decorrente, né? Até as sucessões na Bíblia, né, aconteceram baseado de gente que andou lado a lado com algum servo do Senhor, né? Paulo ficou ali aos pés de Gamaliel estudando. Jesus, ele demorou muito tempo sair, até próprio Cristo, né? Demorou muito tempo em sair do seu ministério, porque enquanto ele estava, certamente Jesus estava estudando, né? Observando o povo, a cultura, para que ali depois, né, ele como mestre, e de certa forma ele fez isso com o discípulo. Então, a Bíblia, ela é rodeada de capacitações. O tempo todo.
o tempo todo, Deus chama, Deus capacita alguém e Ele põe pessoas para andar do lado desse alguém para que ele possa ali, né, exercer essa educação, exercer a vontade do Senhor. Então, assim, se a gente olha para a história, era necessário isso acontecer? A gente vai olhar para nós agora e falar assim, não, nós não precisamos disso. Não tem como deixar no passado. Não tem isso. como deixar no passado, né? Não tem Mais como. do que nunca. É mais do que nunca, né? Ainda mais o tempo que nós vivemos agora, né? As confusões teológicas, os ventos de doutrina que nos rodeiam o tempo todo, né? Toda hora alguma coisa. Então, assim, nós precisamos dessa capacitação. Eu acho que a igreja precisa de se despertar para isso. Você é contratado para dar aula numa escola, você não faz isso sem um processo seletivo. Você não faz isso sem, né, demonstrar ali certas... E por que a gente está lidando que a igreja é a melhor escola do mundo, a que ensina, né, que nos ensina aquilo que é eterno? Nós não vamos trazer pessoas e não capacitar pessoas para exercer tais funções e fazer isso com zelo, com dedicação? Então, assim, nós precisamos entender que a igreja precisa oferecer capacitações para os seus professores. A igreja precisa reunir com a sua equipe educacional e perguntar o que está dando certo, o que está falhando, por que certas aulas, vamos dar um exemplo aqui na escola bíblica, né, os seus alunos, mas você não relaciona com seus alunos, você não tem uma vivência. É que lá, ser um educador, Pedro, é muito mais de que só carregar o nome, eu sou um educador cristão, mas é formar discípulos. É discipulado, você está entendendo? Tá tudo muito conhecer ligado. Seus alunos e conhecer a história dos seus alunos para poder fazer a diferença. E eu acho que junto com capacitação você tem que despertar o compromisso, em primeiro lugar, com Deus. Né? Você vai treinar as pessoas e já dei treinamentos também, a Carol também, mas é você dar o treinamento, sim, as ferramentas, mas, acima de tudo, compromisso com Deus do ensino. Porque a gente dá os treinamentos, as pessoas vão no treinamento, mas e depois, quando o líder ali quer recrutar pessoas, ninguém quer assumir. Ou quando assume, não tem aquele compromisso de estar ali, de vestir a camisa, de entender o que é educação cristã, o que é o ensino na igreja. Então, ela talvez fez o treinamento, mas não tem aquele compromisso de estar lá todo domingo, de se envolver, não só ali no domingo de manhã, numa escola dominical, mas se envolver em todo o processo dos bastidores, né, da igreja, da educação cristã. Então, essa palavrinha compromisso, às vezes, que fica difícil a gente ver na pessoa, né? Porque a gente capacita, mas precisa do compromisso. Você quer trabalhar? Você quer se envolver? Você quer melhorar as coisas aqui, o ensino na igreja? Então, vamos assumir o compromisso com Deus em primeiro lugar. E a gente tem algo que é muito, muito forte. A gente não faz isso por nós mesmos. Nós podemos receber capacitações, mas a gente tem que entender que a gente depende do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos instrui. Então, cada vez que a gente lida com a questão do ensino dentro da igreja, a gente precisa entender. Eu estou assumindo isso, Senhor, pois eu dependo do Espírito Santo, Senhor. Eu dependo dessa mensagem vinda do Senhor para que a gente possa exercer. Então, assim, a igreja ela precisa estar muito atenta a não só oferecer cursos de capacitação, mas quando ali nomear pessoas para exercer tais funções no ensino da igreja, pessoas que de fato são cheias do Espírito, pessoas que são, né, pessoas piedosas, pessoas que ensinam formalmente e informalmente. Quando eu falo informalmente, tem muita gente que nos ensina com as suas atitudes, com o seu jeito, com a sua vivência, com o seu andar com Cristo. Então, assim, a igreja ela precisa ter esse olhar para que quando ela atrair essas pessoas para exercer essas funções educacionais dentro da igreja, a pessoa primeiro, esse compromisso que ela tem com Cristo, daquilo que ela transborda do Espírito, para que assim ela possa exalar
o que a palavra de Deus ensinou tanto a ela, que vai ser transmitida a outros corações, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar para esse lado, né, espiritual mesmo, íntimo, né, de intimidade com Deus. E lógico, né, a gente está falando, as igrejas precisam se despertar para oferecer capacitação, né? Como a gente falou, a gente tem, né, empresas dão tantas capacitações para os seus funcionários para obter bons resultados, né? Então a igreja, ela não pode ser diferente. Não é que a gente é uma igreja pragmática, a gente quer resultados, mas a gente está lidando com algo que é muito sério, que a gente, né, gosta muito, né? Nós estamos em formação. O professor, ele leva uma informação, e aquilo lá que a professora Mar falou, que vai gerar uma transformação. Então, assim, eu preciso cada dia mais capacitar a igreja, envolver a igreja, e se a igreja começar a ter essa cosmovisão, essa filosofia educacional na mente dela, as coisas vão fluir, assim, e você vai ver que cada um trabalha na sua área, nos seus focos separadamente, né, e esse meio vai ficando, a igreja vai ficando cada vez mais ensinadora, né? E caminhando e servindo e crescendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso é importante. Tudo que nós fazemos é para a pra glória de Deus. dele. Não é sobre nós, Exato. né? Mas é sobre Cristo. Isso. E assim, o ensino informal, de novo, Deuteronômio é clássico, né? Clássico. É no levantar, é no caminhar, é no falar. E Carol falando, eu lembrei, o ensino ali na igreja, aquelas senhorinhas, elas não podem ajudar numa EBF, elas não estão ali dando aula, mas o que elas têm para nos ensinar numa conversa informal e reunião de oração, então é entender isso, é passar essa visão para a igreja, que é todo o tempo, todo mundo está ensinando, todo mundo, a gente tem que ser um aprendiz para poder ensinar. Todo mundo está ensinando. Todo mundo é um servo escolhido por Deus para ensinar. Então, se a gente tem alguma coisa para passar, nós estamos ensinando. Isso é educação cristã. É você levar o outro a entender que eles são a mente de Cristo. Testemunhar da nossa fé é uma maneira de nós ensinarmos, né? Muito. Quando a gente fala sobre evangelismo, e óbvio, tem as diversas maneiras de evangelizar, mas, por exemplo, o vizinho que convive comigo e que vê uma vida diferente que eu tenho, vê realmente uma pessoa diferente por causa da transformação que Cristo fez na minha vida, quando eu testemunho disso para ele, eu estou ensinando sobre o poder para transformar do evangelho, o poder de toda da regeneração que Cristo fez na minha vida, tem feito, né? Esse caminhar, esse crescer na fé, tudo é uma maneira de ensinar, e convivência, com conversa, né? Com vida. A gente está formando Cristo na vida das pessoas, não só apenas do ensino formal, mas também realmente desse ensino informal, da vivência, né, do dia a dia, do cotidiano, algo tão gostoso e que a gente preza muito por essa convivência e que precisa também refletir. Nós também precisamos ensinar nisso, com a nossa vida, né, com as nossas atitudes. Exato. E a gente precisa entender que essa educação, Pedro, cristã, ela começa dentro das nossas casas. Começa no berço, né? Ela tá ali no lar, né? E ela vai se estender dentro da igreja. Então, e principalmente isso, a gente pode levar assim para o âmbito da família nisso aí. Se as famílias entenderem, né, que elas precisam viver isso dentro dos seus lares e eles vão chegar na igreja, tanto o pai, a mãe, os filhos, o jovem, o adolescente, ele vai entender que ele está ali aprendendo ainda muito mais daquilo que ele já está vivendo dentro da sua casa, né? Vendo o testemunho dos seus pais, vendo ali, né, o momento de devoção dentro do lar, em leitura da palavra, né? Então, assim, a gente precisa entender que são extensões, né? A gente começa na vida do indivíduo, ela parte para a vida comunitária familiar e ela se estende para a igreja. Então, assim, se a gente começasse a direcionar mais as pessoas a isso, seria mais orgânico, assim, a gente podia dizer, né? Dentro da igreja, você não poderia forçar tantas coisas mais, porque isso aconteceria, né? No seu individual, na sua vida familiar, na sua vida comunitária, e isso reflete, e o que a gente está falando, a educação cristã, Pedro, ela é muito interessante nós pensarmos que ela reflete até na nossa sociedade, né? Tem lampejos, a sociedade pode viver lampejos daquilo que a gente vive com Deus, e tem uma sociedade
vamos dizer assim, melhor, porque é fruto de uma educação cristã que eu vivo dentro da minha casa, eu vivo na minha individualidade, eu vivo isso de forma comunitária, e isso de certa forma reflete nas questões políticas, reflete nos meios sociais, nos meios culturais, no mundo que a gente vive, e o mundo pode perceber e ver em nós os lampejos dessa educação cristã que, se a gente souber colocá-la em prática, né, e testemunhá-la, isso vai ser, né, isso traz um reflexo até para o mundo, né, a nossa educação cristã. Exatamente. O crente, ele não foi chamado para se distanciar do mundo e viver separado nesse sentido de não ter contato com o mundo, né? Não. Nós somos chamados para sermos separados, porque nós somos santificados, nós temos que ser santos porque o nosso Deus é santo, mas a vivermos no mundo e atuarmos no mundo como um candeeiro, né? Uma luz. Nós vamos refletir a luz do nosso Deus no mundo de trevas. Mesa, né? Não adianta esconder aqui. Exatamente, não vai servir de nada, né? Não foi para isso que nós somos chamados. E nós, como crentes, como nós estamos no mundo, fomos chamados a estar lá no lugar onde nós formos estar, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, seja pensando num âmbito maior, como políticos, em todas as áreas do âmbito nacional, municipal, estadual, ou até ali próximo dentro do seu bairro, da sua rua, nós somos chamados para ser exemplo ali, né? E como que nós vamos responder a essas questões que o mundo tem proposto e indagado a nós, se nós não tivermos uma educação boa que nos foi dada na igreja? Essa educação que, eu acho que isso é a maravilha do ensino, né? A igreja, nós fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo, e a igreja, ela tem a função de nos ensinar, de nos preparar a isso, mas isso também é em conjunto com a família, dentro do lar. O culto doméstico, né? A gente talvez hoje não comente muito sobre isso, mas o culto doméstico é maravilhoso, é essencial para esse preparo. Desde criança você é ensinado em casa e em casa você não só aprende da palavra, aprende na oração também, nos louvores que você ouve no seu lar, mas com a vivência da sua família. E você chega no ambiente da igreja, você vê que tudo aquilo faz sentido com o que o seu professor, o seu pastor, o seu líder está te ensinando. E aí isso vai criando uma base sólida para que quando você chegue no mundo, você esteja preparado para lidar com a situação. E Pedro, essa coisa de culto doméstico é uma coisa que perdeu muito. E eu acho que as famílias, essa palavra culto doméstico, eu acho que leva a pessoa a falar, não, mas não tenho tempo de fazer um culto doméstico. Não é para fazer um culto com toda a liturgia. Não, mas é ter um tempo de devocional, simples que for, mas separar um tempo para ler a Bíblia, orar com os filhos. E não precisa ter toda aquela liturgia, mas ao caminhar, ao deitar, ao levantar, é você ter esse tempo e começa em casa. A igreja é uma continuidade, é uma extensão, a comunhão é um complemento daquilo que já começou em casa. E eu li esses dias aí que agora tem uma nova profissão que é cuidar dos pais. Tem que ministrar para os pais. Porque você tem que agora... a gente está chegando num ponto que a gente tem que trabalhar com os pais também, não só com as crianças, com os adolescentes, mas você tem que alcançar os pais ali para que faça efeito o ensino. Mas isso tudo começa em casa. Então é um trabalho em família, como você falou. Tem que entender. A igreja tem que entender que é um conjunto, que não é só função do professor de escola dominical dar aquela aula, ensinar, mas tem ramos, né? E para chegar num consenso ali e ter um ensino eficaz. Então esse culto doméstico, acho que tem que... Talvez a gente pode mudar a nomenclatura para não assustar tanto, né? Culto. Mas tem um momento devocional com a família, para começar em casa e aperfeiçoar ali na igreja através dos ensinos, da comunhão e ali o caminhar com a família. É um momento de realmente devocional, não só no individual, né? Nós precisamos ter isso como família. E a coisa bem natural depois, ali a convivência da família na igreja, né? Não fica nada forçado. Mas você leva seus filhos à alegria, né, do domingo de manhã, que tem que resgatar isso, tem que ter esse compromisso, né, valorizar mais.
Mas isso tudo começa lá em casa, no berço. Começa no berço, né? Tem uma frase aqui que eu queria até ler em relação ao que a professora falou, e fala assim: a educação não é apenas preparar para o mercado, é preparar para a eternidade. Deus não chamou o Estado nem a escola, mas a família para formar discípulos. E com a família, a gente pega tanto a família e a família da aliança, né? Que nós fazemos parte dessa família pactual, né? Que Deus chamou uns aos outros para ajudar. Então nós estamos, né, formando, nós não estamos formando pessoas para viver nesse mundo. Nós estamos formando pessoas na educação cristã para viver na eternidade. Isso é lindo. Cristã, isso Isso é é bonito educação demais. cristã. E em tudo isso, a gente vê como a educação é fundamental para que a igreja consiga criar cristãos maduros, né? Exato. Então a gente volta àquela questão do começo, onde o objetivo é criar cristãos maduros. Calvino fala isso. Ele fala que a igreja ela é mãe dos crentes por isso mesmo. Porque ela está gerando filhos maduros. Então, a intencionalidade é isso mesmo. É o ecoar do catecismo, que é a glorificação do nosso Deus, mas também é essa maturidade de entender que eu preciso viver essa educação, eu preciso me aprofundar na sabedoria que Deus nos chama, para que assim a gente, né, possa viver de forma, né, saudável, sábia. A educação cristã é muito linda, né? É um campo muito amplo e que fala de diversas maneiras com a nossa vida pessoal, com a nossa vida como família, como a vida da igreja como um todo e além das fronteiras da igreja, né? Além das 4 paredes da igreja. É muito lindo, muito profundo e como a ideia do nosso podcast é o alicerce porque nós estamos aqui na educação cristã criando o alicerce para formar Cristo na vida das pessoas. É formar Cristo. É formar Cristo na vida das pessoas. E isso é muito lindo. E abrange tantas áreas da nossa vida que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né? Mas eu queria caminhar para o final do nosso programa, do nosso episódio, realmente só para a gente concluir refletindo sobre como é isso importante. Nós somos chamados para para aprender, a ensinar, a discipular, a propagar desse evangelho maravilhoso e como nós vamos fazer isso com alegria, né? Esse preparo, toda essa convivência, todo esse momento que a gente tem que ter nos nossos lares de convivência, de ensino da palavra, de devocional, de oração, sabe? Tudo isso nos prepara para que a nossa sociedade, e como você disse sobre a sociedade pode experimentar desses lampejos, né? A graça comum do Senhor, ela é maravilhosa, porque no meio de tudo isso nós criamos cristãos e pessoas realmente, né, preparadas para desempenhar o melhor papel delas naquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, a criança na escola ela vai entender que a matemática não é só a matemática, a ciência não é só a ciência. Ela vai chegar na escola entendendo que existe um criador, existe uma lógica, existe um plano perfeito em relação a isso, porque ela está aprendendo isso na educação cristã. E quando ela vai estudar isso com seus colegas ali, desfrutando dessa graça comum, ela vai ter um olhar dessa graça especial, né? Porque ela recebeu essa educação cristã. Então ela não vai olhar como o seu colega vai olhar para uma graça comum, para algo que é comum, mas ela vai ter esse vislumbre de olhar que numa matemática, numa geografia, existe uma graça especial. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Essa educação é muito maravilhosa. Mas nós vamos ter outros episódios para a gente poder discorrer sobre isso aqui, aprofundar, nós vamos tratar outros assuntos que estão relacionados com a educação cristã, uma área tão ampla, tão linda, tão maravilhosa, né, e que precisa ser tão valorizada por nós. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui, terem tirado um pouco do seu tempo, bastante do seu tempo, na verdade, para estar ajudando a gente aqui, e que a gente possa não só prender isso a uma discussão, a uma conversa aqui que nós estamos tendo, mas que essa mensagem possa realmente chegar às igrejas, que possa realmente chegar a vida das pessoas, né? Transformar a vida das pessoas, transformar a mentalidade que nós, pessoalmente, como igreja, temos que ter a respeito do ensino e do quão maravilhoso é tudo isso. Então, eu agradeço, Prof. Carol,
Deus abençoe muito a senhora. Muito obrigado pelo que a senhora tem feito por nós aqui no IBEL e nos ajudando com esse podcast, com essa nova iniciativa que nós estamos tendo aqui. Prof. Mary, muito obrigado também por todo o ensino, todo o cuidado, tudo que a senhora já tem feito por nós. A senhora é um exemplo para nós aqui no IBEL, como alunos, aqui falando agora como um aluno, né? Vocês são exemplos para nós, não só como professoras, como mestres, mas também de vida e devoção cristã. Bondade a vocês. O Senhor é glorificado através da vida de vocês. Fico muito feliz, agradeço a vocês por tudo isso e nos vemos no nosso próximo episódio. Até mais. Até mais. Até mais.